sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida, meu caminho, nosso amor. Você é a linha e eu, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a árvore, o ninho da beleza. Bom dia. Estamos aqui, dia 20 de maio de 2020. A gente vai entrar numas práticas hoje do biomagnetismo, da bioenergia, e lembrando sempre que a gente entra nesses processos só um minuto aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. A gente Tá mudo, Ana. desativar. E agora? Dá para ouvir? Tá. Então, a gente usa esses artifícios, mas são artifícios muito bem elaborados, assim, que realmente pode ser parceiros e a gente fazer uso deles, né? Mas a gente sempre vai além desses artifícios, porque o que importa mesmo é uma busca de um encontro, né? Uma reconexão com aquilo que, de alguma maneira ou outra,
a humanidade sente como órfão ou como desconectado, porque senão a gente não estaria tão presos a um desvalor, a uma busca de sentido, porque só busca sentido quando você não tem sentido, né? Então, o biomagnetismo é uma ferramenta e um artifício aqui para a gente muito bem estruturado, muito bem elaborado e que atua de uma maneira muito eficiente. Mas quero só deixar claro que a gente não está aqui fazendo um curso de biomagnetismo, uma formação, apesar de que tudo que eu sei sobre biomagnetismo, a Mônica está entrando agora aqui, ela também tudo que ela sabe, e qualquer outra pessoa que esteja aqui que tenha essa experiência vai poder compartilhar tudo. Mesmo assim, não é uma formação, porque a formação precisa de uma outra prática, né? De um outro tipo de tempo e de estudo. Mas a gente vai usar porque ela vai nos levar a uma... Por isso que eu pus essa música a Linha e o Linho, além de ser muito linda e muito poética do Gil, ela traz isso, né? Esse entrelaçamento, é isso que a gente vai praticar hoje. A gente vai se entrelaçar aqui. Vamos nos bordar uns aos outros. E exatamente um ano atrás, a gente estava aqui fazendo uma jornada, um encontro, bordando a ancestralidade. A gente estava aqui se bordando e nos bordando e transbordando. Então, a gente vive um ciclo de ordem caos. Então, um pouco antes das 9, estava aqui tocando a música do Caetano, alguma coisa está fora da ordem. A gente fica nesse ciclo que pode ser muito virtuoso de morte e vida, de morte e nascimento, de ordem e caos, de estabilização e transmutação para um movimento mais amplo. Então, a ordem e o caos faz parte dessa nossa composição e que pode ser feita de uma maneira, um ciclo virtuoso e não precisando eliminar e escolher um dos lados, e o nosso lado preferido, de uma maneira geral, é a ordem. Então, quando a gente está desconectado, aí a gente fica querendo a ordem a qualquer custo e para isso quer eliminar o caos, a gente começa a ir atrás de processos que a princípio parecem muito positivos, mas podem acabar num fascismo tremendo, né? Eu me lembro que tem um autor que eu gosto muito, que chama Elias Canetti. Ele escreveu uma peça de teatro chamada Os que Têm Hora Marcada. Uma peça que eu participei de uma encenação dela acho que no começo dos anos 2000 e foi muito marcante, porque o Elias Canetti ele traz nessa peça, Os que Têm Hora Marcada, ele traz uma ordem. Então, para que aquela sociedade saia dessa angústia que é nascer sem saber quando vai morrer e para que saia também dessa angústia de que, como eu não sei quando eu vou morrer, como é que eu invisto, né, o meu tempo, como é que eu invisto a minha energia? Então, nessa peça, uma cúpula ali organiza a sociedade de uma tal maneira. Eles conseguem acessar a cada nascimento, eles conseguem saber quando é que aquela pessoa vai morrer. Com que idade ela vai morrer. E aí eles colocam uma cápsula, é uma cápsula fechada de uma maneira impossível de ser aberta, e naquela cápsula tem o registro, né? E aí você é batizado pela idade que você vai morrer. Então, nasce alguém que vai morrer com 10 anos e vai ser chamado 10.
o outro vai ser chamado de 73, o outro vai ser chamado de 30. E assim vai. E tá todo mundo vai nascendo e a sociedade vai ficando muito harmoniosa. Porque quando nasce um 10, aqueles pais vão dar que tipo de educação para aquele que nasce 10, né? Quando nasce um 90, eles vão investindo naquele 90, que naturalmente aquela sociedade, cada um vai ocupando um espaço, porque você você sabe quando é que você vai morrer. Então, é uma energia garantida que você coloca ali, né? Então, a princípio, parece que está tudo muito bem, porque está funcionando tudo muito melhor nessa sociedade. Até que nasce um sujeito, o 50, e quando o 50 nasce, ele nasce meio desconfia, ele vai crescendo, né, nessa sociedade, mas ele desconfia. Ele desconfia disso, dessa ordem estabilizada, estabelecida. E aí cria uma grande revolução, essa revolução cria um caos, a vida fica muito pior, até que os 50 consegue provar que era tudo organizado por uma cúpula, que não existia nada disso, que aquelas cápsulas estavam vazias e na verdade essas mortes elas aconteciam porque quando chegava o seu momento, de alguma maneira você morria ali e foi descoberto que eram todos assassinatos, né? Então estabeleci uma ordem e se resolveu. Aquela sociedade viveu naquele momento aparentemente muito melhor, porque tudo tinha mais controle, mais garantia. E é essa sensação que a gente tem, de controle e de garantia. Se eu estou tendo controle, se eu estou conseguindo, através da garantia, uma certa ordem, está tudo bem. E é assim que o fascismo vai acontecer. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar é que nós, querendo ou não, fomos criados para ter gosto e para buscar controle e garantia nas coisas. E como a gente faz isso de uma maneira cotidiana, fica parecendo que está tudo bem, né? E se a gente se perguntar por que a gente precisa de controle e garantia? Porque a gente está optando, na dualidade, a gente está optando pela ordem, né? E não pelo caos. Acontece que se tem ordem, tem caos. Então, se a gente olhar de uma maneira na polarização paradoxal, eu sei que a ordem e o caos é um processo onde um precede o outro e um resulta no outro. E aí a gente vai aprendendo como a viver essa dinâmica de ordem e caos, e não eliminar o caos e ficar com a ordem de uma maneira artificial, que em algum momento o caos na sombra ele vai aparecer, ele vai ser impulsionado para a luz, né? Ele vai ser impulsionado em algum momento para aparecer, e fora da gente. Então, essa é uma dinâmica que se a gente toma consciência, a gente vê como no nosso dia a dia a gente vai colocando uma tirania para escolher a ordem, eliminar o caos, e a gente vai ver que toda vez que tem uma polaridade e a gente quer eliminar uma delas, a gente precisa atuar de uma maneira tirânica, né? Então, aparece, numa experiência bem concreta e bem prática na minha vida, o biomagnetismo. E quando aparece, ele aparece com uma polaridade. Então, o que é o biomagnetismo? Eu vou passar para essa prática e aí vocês vão entender por que eu comecei com essa experiência falando, né, sobre esse desequilíbrio, essa desconexão e essa polaridade dualista do caos e da ordem, né?
E a gente vai fazer algumas práticas aqui, mas a gente... Deixa eu primeiro introduzir isso, né? Então, o biomagnetismo, ele é desenvolvido por um médico mexicano chamado Dr. Góes, lá em 88. E o que é que o Dr. Góes percebe? Que o nosso corpo é uma composição eletromagnética, que os neurotransmissores eles atuam, né? Eles se conversam pelo eletromagnetismo. E ele percebia, acabou que ele teve contato com 2 astronautas, e quando esses astronautas eles voltaram para a Terra, os 2 tiveram a perna direita mais curta. E aí ele foi juntando todas essas informações e ele começou a testar os pacientes. Quando os pacientes vinham no consultório dele, ele olhava as pernas, ele media as pernas, ele via que todos os pacientes que estavam desequilibrados, estavam com alguma doença, a perna direita estava sempre ligeiramente mais curta. E ele lembrou, né, ele associou que o astronauta, ele muda o campo eletromagnético dele, então quando ele volta para a Terra, mesmo que ele não esteja doente, né, o corpo dele se desequilibra nesse campo eletromagnético e a perna direita fica mais curta. E aí ele viu que toda vez que você fica doente, a perna direita fica mais curta, então também muda o campo eletromagnético, a doença, né? Campo eletromagnético ele relacionou com ímã. Então esse médico começa a colocar... Então esse é um ímã que o biomagnetismo usa, né? Então todo ímã ele tem 2 lados, ele é polarizado, ele tem o lado positivo e o lado negativo. É o mesmo ímã, não é ou positivo ou negativo, né? Se tem positivo, tem negativo. Então, o que o Dr. Góes começou a fazer como experiência ali empírica? E inspirado também em outras experiências de outros médicos, como o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, né? Então, o que o Dr. Góes começa a fazer? Ele vai lá e coloca o negativo em partes do corpo da pessoa, no físico dela. E vai lá na perna, e vai ver que a perna encurta, dependendo do lugar que ele coloca o ímã. Quando a perna encurtou, ele deixa o ímã, então digamos que eu ponho aqui na hipófise, a perna encurtou, ele deixa o ímã lá nessa região do corpo, e aí ele vai com o positivo rastreando outras partes do corpo e vai lá testando a perna. E vai chegar uma hora que naquele ponto a perna se iguala de novo. Então o que aconteceu? Um ímã está na parte negativa no corpo, o outro está na parte positiva em outra parte do corpo, ao longo, né, do corpo. Estou pondo aqui no rosto para ficar visível. Posso pôr, esse aqui é um ponto bem conhecido. Então põe aqui no ouvido o negativo, aí a minha perna encurta. Ponho aqui o positivo, aí a minha perna fica de novo alinhada. Fico aqui com isso, sei lá, meia hora, 40 minutos, tiro o positivo e a perna continua alinhada, ela não desalinha mais. Então, eu não preciso mais do par de ímãs. Então, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu nesse processo? Ele descobre que as bactérias, elas ficam num campo, elas conseguem se proliferar num campo alcalino. E ele percebeu que os vírus, num campo ácido, eles se proliferam. E aqui o negativo é alcalino e o positivo é ácido. Então, na pesquisa dele, resumindo toda a história, o que ele percebeu? Que toda vez que o corpo fica doente,
é porque ele está vivendo um desequilíbrio. Ele saiu de um pH neutro, né? De um pH equilibrado. Lembrando que o equilíbrio ele é sempre dinâmico, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma pressão arterial equilibrada, eu tenho um batimento cardíaco equilibrado, mas aí eu vou correr uma maratona. Enquanto eu estou ali na preparação e correndo a maratona e um pouco depois, eu preciso que o meu corpo se reorganize de outra maneira, que suba a pressão dele, que aumente o batimento cardíaco, porque senão eu não vou sustentar aquele processo da corrida. Então, ele é equilibrado na pressão alta e no batimento cardíaco mais rápido porque eu estou correndo. Então, essa atualização constante é importantíssima. Então, o equilíbrio não é fixar alguma coisa e ter controle e garantia daquilo, é deixar aquilo viver num processo atualizado, né? Que se atualize o tempo todo. Então, o corpo ele tem um equilíbrio atualizável, que está o tempo todo em dinâmica. Acontece que ele começa a se afastar do equilíbrio e começa a ir. E não volta mais, e não se reorganiza, né? E começa a ir, começa a ficar mais alcalino, começa a ficar mais alcalino. Porém, se ele está ficando mais alcalino, necessariamente ele está ficando mais ácido. Então, o corpo nunca desequilibra mais alcalino e menos ácido. Ele desequilibra mais alcalino e mais ácido também. Acontece que do lado, por exemplo, alcalino, tem uma bactéria patogênica. E do lado ácido vai ter um vírus estrutural. Então, quer dizer, o patogênico é aquilo que vai deixando o corpo da gente desequilibrado, doente. O estrutural é aquele que sustenta. Então, a gente tem vários vírus e várias bactérias que sustentam o nosso corpo, que são positivas, que nos fazem existir. E a gente tem vírus e bactérias patogênicos que desarmonizam tudo isso. Porém, toda bactéria patogênica, ela é alimentada, ela é sustentada por um vírus estrutural. Então, se tem doença, tem saúde. Todo vírus patogênico é sustentado por uma bactéria estrutural. Se tem doença, tem saúde. A Mariana está colocando aqui, eu acho que o vírus não faz parte da flora. Eu acho somente bactérias e fungos. Tudo bem. Então, eu tenho uma bactéria na flora estrutural. Aí eu vou ter um vírus que vai aparecer em outra parte, que vai estar em outra parte do meu corpo, patogênico. Então, eu sei que esse vírus está se alimentando de uma bactéria estrutural. Então, o que o Dr. Góes descobriu? O que ele faz, né? Ele vai lá e põe a carga negativa no negativo. O negativo com o negativo, eles vão se expelindo, né? Eles se repelem. Então, eu ponho aqui o negativo no negativo. Aí o que vai acontecer? O que está aqui, né, esse ponto que tem uma referência de um patogênico, ele vai ser repelido em direção ao quê? Em direção à sua estrutura. E aí eu vou pôr o outro ímã no ponto da estrutura, que também vai ser repelido porque é positivo. Positivo, negativo, positivo. Eles vão ser repelidos, eles vão se encontrar fora do seu ambiente, porque ele vai ser expulso dali, vai ser repelido pelo ímã, e lá eles vão se neutralizar. Então, eu perco a saúde e perco a doença ao mesmo tempo, e ganho um equilíbrio. Então, vamos lá, hein? A gente não vai ficar aqui especialista em biomagnetismo, então a gente nesse momento a gente não vai aprofundar nisso, é só para entender a lógica. Então, Dr. Góes desenvolve isso, descobre isso, começa a tratar, começa a ter resultados incríveis e uns 10 anos depois ele começa a introduzir a bioenergia nisso. E bioenergia o que é? É quando eu converso energeticamente, tem uma conversa energética. Então, conversa energeticamente com o corpo.
A gente conhece, muitos conhecem aquela do ring test, né? Então, a pessoa segura firme assim os dedos, a ponto do outro não conseguir abrir, e aí vai fazer perguntas para o corpo. São perguntas binárias, né? Sim ou não? E aí, digamos que sim, você vai conseguir manter a energia, os dedos fechados, e um não, o seu dedo não consegue manter a força dele. Então, tá todo mundo já ouviu falar desse processo bioenergético que você vai perguntando para o corpo, né? Vamos indo. Se alguém aqui, tá, repete isso. Então é assim, olha, a gente tem se descobriu que o nosso corpo, que as nossas células sabem tudo, elas estão aqui desde o início do universo. Então elas vão sabendo tudo e estão todas ligadas. Então elas sabem o que o outro sabe também. É aí que a gente vai, com o tempo, chegar nisso no final desse encontro ainda. Isso, Body Talk usa, Theta Healing usa, mas estão usando o quê? Estão usando essa percepção que se você pergunta para o corpo responde, independente da sua intelectualidade, do seu conhecimento racional. Então, funciona assim. Esse senhor japonês, não vou lembrar o nome dele agora, ele falou, olha, segurem os dedos assim, firmes, e aí pede para alguém abrir. Tá, não está abrindo. Agora, conta uma mentira, vai abrir. Você não consegue manter a mesma força muscular se você está contando uma mentira. Para resumir, é isso. Existem várias maneiras de fazer isso, em várias partes do corpo. E o Dr. Góes pensa, bom, se as pernas... Porque o que acontece? Toda vez que tem esse negativo, o corpo contrai. Só que o lado esquerdo, porque tem o coração, o corpo se organiza de uma maneira e protege a contração do lado esquerdo. Então, só resulta no lado direito. Todo o corpo contrai, mas só resulta do direito, porque o esquerdo é prevenido para não ficar contraindo o coração. Então, uma musculatura enorme no corpo são as pernas. Então, o que o Dr. Góes faz é perguntar para o corpo, em vez de ir lá com ímã, rastreando, ponto a ponto, para ver onde a perna encurta, ele já pergunta para a perna. Então, o que ele faz? Põe perna com perna, pé com pé, faz uma marquinha no calcanhar para poder ter um parâmetro, e aí vai perguntando, você está com tal doença? Se for sim, a perna direita encurta. Se for não, ela não encurta. Tá, você está com essa doença? Tô. Você está com essa bactéria, com esse vírus, com esse fungo, com esse parasita? Tô. Aí a perna encurtou. Muito bem. E ele foi pesquisando, né? Qual é o ponto de ressonância que vai fazer para eu colocar os ímãs e vai fazer o seu corpo se equilibrar. Então, o ímã não cura, o ímã possibilita que o corpo entre em equilíbrio. Aí ele foi encontrando a perna, volta, quando ele encontra, a perna fica normal de novo. Bom, ele fez isso tantas vezes que ele cria um protocolo. E aí ele cria um protocolo aonde, eu tenho aqui um exemplo resumido assim, ó, por exemplo, aonde se você tem varíola, o ponto que você reconhece que você tem varíola é no apêndice, e o ponto que equilibra a sua varíola é na língua. Só para dar um exemplo. Aí vai lá e põe o ímã, um no apêndice, o outro na língua, né, aqui pelo lado de fora, e o corpo os ímãs ficam lá atuando no corpo, fazendo repelindo, né, para que eles se encontrem fora do seu ambiente de sustentação, seja o patogênico e a estrutura, a doença e a saúde, elas se encontram e uma elimina a outra. Você sem saúde, sem doença, você fica equilibrado. E isso equilibra o pH, como a Gita está colocando aqui. E um corpo com pH equilibrado não vai sustentar patogênicos. Bom,
tudo isso uma coisa mais sutil e que a gente precisa de experiências que sustentem essa sutileza para não parecer que a gente está tendo um papo sem sustentação, né? Uma conversa sem sustentação. Então, muito bem. O Dr. Góes vai lá, faz todo esse processo. Eu me tratei dessa maneira, muitas coisas, eu fiz a formação disso e vou desenvolvendo e tenho intimidade, né, com essa ferramenta no meu próprio corpo. Aqui tem outras pessoas que são terapeutas de biomagnetismo e que vai poder trazer também suas experiências. Mas eu quero primeiro ir um pouquinho mais além disso, né? Então, o que acontece? O Dr. Góes vai lá e faz um protocolo. Todo um protocolo de que você não precisa nem mais saber nem o que é doença, nem o que é saúde, nem o que é patogênico, nem o que é estrutural. Você não precisa saber nada. O Dr. Góes colocou isso no mundo, todos nós sabemos. Outra pessoa coloca isso no mundo e você tem acesso a... Todos nós sabemos. As nossas células sabem disso. Então, ao invés de eu estudar medicina, nesse caso, que foi o meu caso, eu pego o protocolo do Dr. Góes e vou lá e pergunto o que já está no protocolo. Então, eu vou chamando as partes do corpo. Por exemplo, o exemplo que eu dei, ouvido. O ouvido, a perna encurtou. Então, qual que vai ser a ressonância? Ouvido também. Então, ouvido. Ouvido é um ponto que meu corpo está pedindo. Eu posso não saber para que serve, o que é, nem nada. O que acontece é que aquele corpo vai se equilibrar com a ajuda dos ímãs. E uma vez que ele se equilibra, eu tenho um outro campo, uma outra possibilidade de, então, olhar para as doenças. Porque não adianta eu ficar eternamente colocando ímã, aí as minhas atitudes me desequilibram, o meu pensamento me desequilibra, o meu modo de vida me desequilibra, meus hábitos, minhas crenças, meus padrões, e eu fico o tempo todo voltando para o ímã e nesse vai e vem. Uma hora vai se esgotar, uma hora o seu corpo não vai. Aí a gente vai querer conhecer uma outra alternativa, uma outra maneira para não usar remédio, porque a gente usou o biomagnetismo como remédio. Eu vou lá, faço o equilíbrio, volto para a vida, me desequilibro, volto para o biomagnetismo e equilíbrio. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque muita gente do biomagnetismo, ou várias outras técnicas, chega uma hora que pega e fala assim, bom, mas isso não é o suficiente, chega uma hora que não funciona. E chega uma hora que não funciona porque a gente fica o tempo todo mantendo o desequilíbrio ativo. E aí essa conversa já não está mais surtindo esse efeito, né? De ficar eternamente desequilíbrio e equilíbrio. Então, mesmo tendo uma ferramenta tão inofensiva, sem efeitos colaterais, onde você pode simplesmente ir lá e pôr, simplesmente mesmo, vai num terapeuta de biomagnetismo, veja onde está o seu desequilíbrio, coloque os seus ímãs, faz sua sessão e se equilibra, volta para a vida, estraga tudo de novo, não tem problema, se o terapeuta está lá te esperando, né? E isso chega uma hora que, não funciona. Porque, na verdade, não mudou, a gente só mudou de ferramenta, em vez de tomar o remédio, eu vou lá e ponho os ímãs. E eu não mudei o paradigma. E quando eu mudo o paradigma puxa, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um recurso do biomagnetismo, eu vou lá e coloco os ímãs e fico atento que aquilo vai mudar algum padrão meu, vai mudar algo, vai me abrir um espaço. E fico atento para o que vai surgir dali. E aí eu vou ter algum insight, puxa, eu percebo que eu não posso mais comer dessa maneira, ou a esse horário, ou esse tipo de alimento, ou percebo que esse pensamento tóxico é que está me desequilibrando, ou esse tipo de relação, enfim, eu vou para a vida, eu vou para a minha responsabilidade, para a minha experiência da vida. E o biomagnetismo me apoia, me dando um tempo e espaço, como uma novalgina vai dar para quem está com febre. Porém, com esses recursos, além de não ter o efeito colateral, eu não vou anestesiar alguma coisa.
né? Eu vou sim equilibrar o corpo. Então, ao invés de anestesiar a dor, eu equilibro o corpo. Então, me coloca realmente num lugar muito mais potente. Então, é muito diferente do que tomar um remédio. Porém, eu posso usar da mesma maneira como se só estivesse tomando um remédio. Mas a gente vai além para poder chegar aqui e fazer uma prática à distância. Que aí, nesse processo todo, também vem a informação que estamos todos num campo só, somos todos interconectados, que funcionamos como uma rede. E então, existe, estou pegando aqui o nome dele para poder dar os créditos, um outro terapeuta que faz todo esse processo baseado na energia e não mais... Espera aí, que eu vou achar o nome dele aqui. Dr. Bradley Nelson. Então tá. Esse senhor vai lá e faz um outro protocolo. Só que agora é um protocolo emocional. Então, ao invés dos meus pontos me falarem sobre bactérias, e aí deixa eu colocar um adendo aqui muito interessante, que foi uma informação que veio com biomagnetismo, né? Quando você tem uma bactéria patogênica atuando no seu corpo, como eu falei, você tem um vírus estrutural sustentando. Então, doença e saúde coexistindo, e você quer integrar doença e saúde para ficar com o corpo equilibrado, né? Mas aí, digamos que você está lá com a bactéria e você não cuida, vai se acostumando, vai equilibrando o seu corpo mesmo desequilibrado, consegue conviver com aquilo, vira uma doença crônica, vai indo, o seu corpo então vai ficando mais alcalino. E aí você vai produzir, o seu corpo vai se abrir para parasitas. E o parasita, o que ele vem fazer? Ele se alimenta daquela bactéria patogênica. Então o parasita vem para equilibrar seu corpo, para se alimentar daquela bactéria patogênica, para o seu corpo ficar mais equilibrado. E aí você mantém ele equilibrado na doença. Por isso que o equilíbrio, por si só, não quer dizer muita coisa, né? Você equilibra o seu... Você tem ali um parasita, diminuindo as bactérias patogênicas no seu corpo, e você tem uma doença para sustentar outra... de uma certa maneira, uma doença sustentando outra doença, né? E aí o que acontece é que a coisa vai ficando pior. Ou você reconhece o parasita e vai lá e mata o parasita, toma um remédio e mata o parasita. O que vai acontecer? As bactérias vão proliferar muito mais rápido. Isso acontece nessa relação parasita e bactéria, vírus e fungos. Então, toda vez que a pessoa tem um fungo no organismo, com certeza tem um vírus patogênico alimentando aquele fungo. Então, a gente não vai despolarizar, né, o fungo só. A gente vai ter que encontrar qual é o vírus para despolarizar o vírus e o fungo. Para o corpo se auto-equilibrar e nesse equilíbrio ele ter uma outra relação com o mundo e com a vida, ele ter essa outra espécie essa outra experiência, né, de existência. Falei espécie que eu li aqui, o Alexandre escreveu. É uma espécie de perigosa adaptação, isso, é uma espécie de perigosa adaptação. Vou seguir um pouquinho, só para vocês verem até onde eu quero chegar, e aí a gente faz uma prática e todo mundo aí pode trazer a sua própria experiência, né? Então, muito bem. Se eu sei que eu posso equilibrar meu corpo, para então, de maneira equilibrada, eu poder olhar para as minhas relações na vida, e essas relações, elas estão me desequilibrando, e eu não estou prestando atenção, e vem justo uma doença para fazer eu prestar atenção nisso, porque a doença é a favor, né, do equilíbrio. E se eu sei que o ambiente, estamos todos conectados por um mesmo ambiente,
Então, o Dr. Góes vai lá e traz, amplia, né, o protocolo dele com protocolos de emoções também, e a distância. E o que seria a distância? Você pega um outro corpo que você consegue ler, então, né, um outro corpo físico ali, outro corpo humano, e você faz naquela pessoa como se você estivesse fazendo na outra pessoa. A gente chama isso de antena. Então, eu vou lá, pego a Guida aqui, ó, que está na minha frente, pego a Guida e falo, Guida, você poderia ser antena para eu poder usar o seu corpo para ver o desequilíbrio do corpo da minha amiga que tá distante, está em outro país? Aí ela aceita, posso ser antena. Então, agora, a Guida está me ajudando a fazer o rastreio numa outra pessoa. Essa pessoa que está em outro lugar está distante ali. Então, o corpo vai responder agora, não em relação à Guida, e sim essa pessoa que ela está sendo antena. Tudo bem? Dá para encarar essa? E aí, o que eu faço? Eu vou lá, isso é o campo mórfico, eu vou lá e coloco os ímãs na Guida, enquanto ela está ali no lugar dessa outra pessoa, e essa outra pessoa consegue equilibrar o corpo, e com esse equilíbrio dá para ela ter um tempo e espaço para poder olhar para o que está desequilibrando, né? Para essa dinâmica, equilíbrio, desequilíbrio. Então tá, chegamos de uma certa maneira meio caótica, eu trouxe todo o processo do biomagnetismo. Agora a gente vai extrapolar um pouco isso para poder fazer uma prática aqui. Quando a gente tem uma outra pessoa, para mim a melhor maneira é ainda pelas pernas, né? Porque como a perna responde muito, de uma maneira muito clara, por causa do tamanho dos músculos, eu vou lá, pego a outra pessoa, você pode ser antena de fulana? Posso. Então, deita aqui, deixa eu pôr sua perna aqui, aí eu vou fazendo as perguntas, a perna direita encurta e eu sei o que está acontecendo ali. Quer dizer, posso nem saber o que está acontecendo, eu sei onde eu preciso colocar o ímã, né? Aí, tem outras maneiras, porque se eu quiser fazer, e se eu quiser fazer em mim mesma, ou quiser fazer uma antena sem ter alguém para fazer antena. E aí eu posso fazer com dedos, várias maneiras. A Mônica me ensinou uma maneira que é com as mãos assim, que é a que eu uso hoje. Então, eu estou fazendo assim, olha, os meus braços, eles estão... os meus dedos estão se encontrando. Aí se eu falo sim, 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 ó, não sei se vai dar para ver, eles desencontram. Meu braço direito encurta. E não, ele volta. Então, não sei se vocês vão conseguir fazer isso, mas se vocês quiserem ficar com os dois braços esticados, as mãos, e aí toca dedo com dedo, indicador com indicador, polegar com polegar, e se você fala sim, 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 vai encurtando direito. E não, vai alinhando de novo. Sim, não. Não sei o quanto precisa de prática para isso. Sei que para mim funciona, para a Mônica também. A charlatãs aqui de plantão. Então, vamos fazer uma prática agora, tá? A prática vai ser o seguinte, só para a gente experimentar isso. Eu vou pegar o quadro das emoções, que ele tem 6 fileiras e 2 colunas. Fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coluna A e B. É um protocolo. Ninguém sabe, eu não sei isso de cor e talvez quase todo mundo aqui nunca nem viu essa coluna. Esse quadro de emoções, esse protocolo. Porém, esse protocolo está acessível a todos nós, independente de a gente já ter visto ele ou não, porque ele está no mundo. Se ele está no mundo, ele está acessível a nós. E se a gente se abre para ele, ele chega a nós. Simples assim. E aí, a gente vai fazer uma distância aqui. Quem quer se voluntariar para fazer a distância? Então Posso ler, tá. Ana? Ou a Guida? Tá bom, pode ser. Leandra.
Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma vez, depois eu vou... Mônica, fica aí atenta para você também fazer alguma coisa nisso, tá bom? Então, tá. Então, eu estou aqui. Esse é um processo bem... Ana? Travou, Leandra. Travou, né? Sim. É bom que é o momento de respirar, né? Isso. 4, 5, 6. Foi fileira 3. Fileira 3. Ana, sabe? Fala para ela voltar. Oi? Deu um corte aqui. Tá. Leandra, fileira 3. Coluna 1, coluna A, coluna B. Coluna A. Então, Leandra, fileira 3, coluna A. Foi isso que deu aqui. E aqui, na coluna 3, fileira A, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 emoções. E aí eu vou ver qual dessas emoções, tá bom? Fileira 3, sim. Pranto, sim. Desânimo, desalento, sim. Rejeição, sim. Tristeza, pesar. Olha, ficou livre da tristeza, pesar. Então, tá aqui, pranto, desânimo, desalento, rejeição, pesar. Vieram essas emoções para serem trabalhadas. Você reconhece essas emoções? Tá. Tanto desânimo. Pranto é de choro, Ana? Pranto é choro. Eita, né? Sou eu. Desânimo, desalento. Desânimo, desalento? Desalento é abandono? Desalento é desesperança. Desesperança. Né? Tá. Rejeição. Rejeição, sim. E pesar. Sim. Tá. E olha só, tem uma outra emoção que não deu, tristeza. Então, vamos lá. Vocês estão... Tá, falaram que eu tinha caído aqui, mas eu não caí. Estão me ouvindo? Tá, tudo certo. Então, vamos lá. A gente chegou nessas emoções. A gente poderia fazer vários recursos com essas emoções, né? Então, deixa eu primeiro, então, eu já não sou mais com a energia da Leandra aqui, tá? Já voltei para a minha. Finalizei esse uso da antena, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem... primeiro, o que está mostrando aqui, né? Que realmente estamos todos interligados. Que o corpo de qualquer pessoa pode ter acesso a outros corpos, a outros conhecimentos, a outras vibrações que a gente não tem um acesso consciente. Mas isso não quer dizer que a gente tem um poder sobre o outro. Porque não... É que nem dizer que a minha digital, porque tem certo padrão, eu tenho um poder especial por causa disso. Não, é um campo de criação e não um jogo de poder e de controle sobre o outro. É um campo de criação. Então, temos acesso a isso. Temos acesso à energia do outro. E temos acesso ao conhecimento do outro. Temos acesso a tudo aquilo que alguém organizou. Se alguém organizou tal estrutura no mundo, a gente tem acesso. Se alguém acessou alguma coisa, sabe de alguma coisa, a gente tem um acesso. Acontece que o que vai chegar a nós? Aquilo que a gente se abre para chegar, aquilo que a gente se conecta, aquilo que a gente vibra para poder chegar a esse acesso. Então, por isso que você não tem
ele passa por você, né? Ele passa pelo seu corpo, ele passa pela sua experiência de vida, né? Então não é uma coisa deslocada, você não tem um poder sobre o outro, você tem um acesso que vai ter que passar pelo seu corpo. Porque nossas moléculas são subatômicas, e isso quer dizer que ela vive num mar, numa vastidão dessa invisibilidade, e ela está aqui desde o início da criação do mundo, e ela está em conexão com tudo que vibra no mundo, mas tem uma seleção, e essa seleção é feita conforme você vai, aonde você coloca energia, onde você coloca foco. Então, se você coloca foco em tal tipo de estudo, de percepção, de atenção, aquilo vai se abrindo para você, né? E aí, o que faz cada vez mais a gente ficar íntimo de algum tipo de experiência que está aí à nossa disposição? Eliminando as interferências. Quanto menos interferência, mais eu realmente entro nesse contato, nesse encontro com o todo. Então, quanto menos aspectos da minha mente, quanto mais a minha mente consegue ficar na sua energia primordial, quanto mais a minha mente consegue ficar no campo, que a gente vai chamar aqui no campo do vazio, né? No campo de uma neutralidade, onde ela ainda não está se apresentando em aspectos, mas eu estou conectado com todas as mentes, que é uma mente só, que é essa da onde cria, né? da onde surge os aspectos e as aparências. Então, é deixando de saber e é deixando de fazer que eu entre em contato e sei. Então, vou voltar a repetir isso, porque essa é uma lógica paradoxal. Eu tenho crenças, eu tenho padrões, eu tenho certezas, eu sei de coisas, e aquilo que eu sei são aspectos da minha mente que, quanto mais fortes eles são, mais eles se afastam da sua energia primordial, que é aquela que está sempre para ser criada e em criação. Então, quanto mais eu me agarro a crenças e padrões e fixo e hábitos, mais distante eu estou da atualização. Então, conforme eu vou deixando, desinvestindo, integrando, e eu vou tirando essas interferências, eu vou perdendo essas interferências, eu vou perdendo certezas, eu vou perdendo conhecimento que me fixa em alguma coisa, eu vou perdendo, até que eu vou encontrando um espaço vazio. Aqui, acordada, né, desperta, com meus sentidos, eu vou encontrando esse espaço vazio. Esse espaço vazio se conecta a outros espaços vazios que são o lugar de origem. Então, quanto menos eu sei, mais conexão eu tenho. Quanto menos eu me agarro a coisas, mais acesso eu tenho. Tudo bem? Então, para mim, deixa... Então, peraí, vamos nos organizar aqui. Abram o microfone à vontade, falem aí como é que chega essa informação em vocês. E eu vou ler um pouco aqui. E aí a gente segue para integrar o que apareceu com a Leandra aí. Alguém pergunta então, sempre, como é que eu cheguei às informações, né? Tem um protocolo, o Dr. Brandlin disponibilizou um protocolo, então eu me organizo no protocolo dele, mas eu podia criar um outro protocolo. Então, só para vocês entenderem aqui o quadro, né? Na fila 1 do coração ou intestino delgado, tem a coluna A, emoções, abandono, engano, desamparo, infeliz, perda, amor não recebido. E na coluna B tem esforço não reconhecido, pena, angústia, insegurança,
demasiada alegria, vulnerabilidade. E assim, cada fila tem 2 colunas. A fila 2 do baço ou estômago vai ter ansiedade, desespero, nojo, desgosto, nervosismo, preocupação. E a coluna B, fracasso, impotência, desamparo, desesperança, falta de controle e baixa autoestima. E assim vai cada fileira com 2 colunas com essas emoções. Aí eu pergunto para o corpo e ele vai me dizer qual emoção está à disposição, está disponível para ser integrada. E vai vir com isso, olhada, né? Vir à tona, e vai vir com isso à tona. E aí a gente vai integrar isso, né? E aí a Mari coloca, a cura da Leandra agora é nossa. Exatamente. Então, não estamos todos conectados? Então a Leandra se dispõe a fazer um processo que a gente ainda não terminou. Então aí, só estou abrindo aqui para a gente poder se entender. Essas emoções que deram aqui, que a gente vai integrar e que vieram à tona nela, ela está em todos nós e a cura dela é a cura de todos nós. Isso. Está tudo na mesma nuvem, isso. A primeira, a quarta e a quinta emoção. Fale. Deu uma cortadinha e aí eu perdi. Como que você chegou nessa emoção? Eu vi que você leu ali, né? Do intestino delgado, daí depois você falou do estômago. Então, essas emoções estariam relacionadas a que órgão? Assim, que região do corpo? Aqui a gente fez a dela, que deu fileira 3, pulmão ou cólon. Então, emoções. Pulmão ou cólon. Como se escreve o nome do médico? Góis é G-O-I-Z. E o Bradley Nelson, já escreveram aqui, é o outro que fez o protocolo das emoções, né? Muito bem. Então, tudo bem até aí? Todo mundo acompanhando? Janaína está de mão levantada, quer falar? Então, vamos lá. Leandra. Oi. Deu pranto, desânimo, desalento, rejeição e pesar. Então, você reconhece todas essas emoções? Sim, reconheço todas elas. E aí eu convido todo mundo a se conectar com essas emoções. Não necessariamente você reconhecendo em você, mas você pode reconhecer ela no outro. Essa emoção como parte da nossa cultura. Então, vamos lá. Se a gente coloca o ímã, por exemplo, em pontos que vão nos ajudar a equilibrar o corpo para que essas emoções elas fiquem menos presentes ou até, de alguma maneira ou outra, elas naquele momento desapareçam, o que é que vai sustentar essas emoções na Leandra? O passado dela. O passado dela determina o futuro, o passado dela sequestra o futuro. Porque qualquer tipo de desequilíbrio ou se a raiz, né, da questão ainda estiver presente e aí experiências, situações vão poder fazer isso vir à tona, essas emoções. Vamos colocar uma que é bem uma experiência aqui, a rejeição. Então, no passado, em algum momento no passado, Leandra, provavelmente, como todos nós, teve uma experiência de rejeição e essa rejeição marcou e ela se sustenta e ela vai determinando o futuro dela. Ela pode equilibrar, ela pode deixar isso administrar, ela pode querer evitar todas as situações que a levaria a viver a rejeição, ela pode ir administrando isso e fazer de uma maneira bem tirânica.
Ou ela pode ir lá para a raiz, ela pode ir lá mudar o passado dela para liberar o futuro. E ao passado a gente tem um acesso porque tá na nossa imaginação, né? E tudo que a gente tem acesso, tudo que está na nossa imaginação, a gente pode mudar. A gente pode fazer um movimento para isso. Então, por que essa rejeição acontece? Porque agora, nesse momento que estamos aqui, a Leandra não está sendo rejeitada, né? Ela levantou a mão, outras pessoas também levantaram a mão, ela abriu o microfone, foi com ela que a gente fez o processo, então ela não está sendo rejeitada. Então, não tá acontecendo nada aqui que dê a sensação de rejeição nela. Mas está acontecendo o quê? A aceitação. E se ela tem aceitação como uma sustentação estrutural, ela tem a rejeição como patogênica. E a rejeição se alimenta da aceitação. Então, ela pode ir administrando a vida dela, buscando situações de aceitação, e essa aceitação vai continuar alimentando a rejeição. E cada vez que ela vive a rejeição, ela vai, então, ter mais motivo para buscar a aceitação, e a rejeição, assim, alimentou a aceitação. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso, achando que a gente pode escolher só uma parte, só um lado da história, né? Acontece que toda vez que a gente fica lutando por um lado, o outro está presente. E um vai alimentando o outro. Tudo bem, Leandra? Tudo, Ana. Eu tenho... pode falar. Então, a gente vem sustentando uma sociedade que vem trabalhando dessa maneira, com a polaridade nessa dualidade, acreditando que se a gente resolve o problema e a gente evita o problema, a gente fica com o lado bom da história. Só que o lado que a gente está chamando de bom, ele é sustentado ou ele sustenta, né? Da mesma maneira. É maravilhoso ter um vírus estrutural. E eu quero continuar tendo esse vírus estrutural, mas quando ele é estrutura para uma bactéria patogênica, eu preciso atualizar isso. Então, eu vou lá e coloco um ímã que vai repelir o patogênico e vai repelir o estrutural também. Por quê? Porque atrás do patogênico ou do estrutural tem campo de criação. Dos dois, eu não estou perdendo nada, perdendo os dois. O que eu estou é ganhando um campo de criação, um campo de atualização. Então, por isso que a gente não está lutando pela saúde, combatendo a doença. Que os dois é a mesma luta, né? Luta. Se eu tenho uma ideia de que a vida é uma luta, né? E tudo isso vem por quê? Porque a gente tem uma experiência cultural de desconexão. A gente está desconectado dessa força criadora que nos autocria constantemente em relação. Essa força autopoética. E essa força autopoética é um campo de criação. É um campo vazio e não um campo saudável. É um campo de criação, é um campo vazio. E dali eu vou atualizando, e dali eu vou diferenciando. Então, somos uma cultura que não gosta de diferença, e diferença é vida. E somos uma cultura que gosta de controle e controle e garantia é fascismo, né? Então, olha as nossas bases que estão sempre nos levando a esses fins, né? Então, vamos lá. Eu tenho... Leandra está aqui, vivendo essa rejeição, né? Trazendo essa experiência de rejeição de um passado, de uma infância, provavelmente, na primeira infância, que vão ficando marcas que vão determinar o nosso futuro. E essa rejeição sustenta a aceitação. Então, algumas pessoas se colocaram aqui para poder
fazer o experimento. E quem foi aceita a fazer o experimento? Aquela que tem a força da rejeição, que tem a vibração da rejeição sendo carregada, né? Claro que vai ser aceita. E se aceita é bom, né? Então, quando a gente vai trabalhar a rejeição, a gente vai ter que trabalhar a aceitação. E quando a rejeição ela for, de alguma maneira, desinvestida, vai ser desinvestido também a aceitação. Porque a gente não precisa nem de rejeição e nem de aceitação. Já não precisa mais. Se ainda precisa, isso vai estar aí na nossa vida. Mas se a gente é necessário, para quê? Para se tornar desnecessário. Então, vai chegar uma hora que você não precisa mais ser nem rejeitada e nem aceita. Porque vai estar onde? Num campo de criação nas relações. Nem rejeitada, nem aceita. E não trabalhar a rejeição para poder ficar na aceitação. Ana, sim, trazer esse passado, trazer uma experiência, uma imagem que apareça, pode ajudar nesse lugar, porque eu sinto que sozinha, sem um olhar do outro, fica difícil de trazer essas imagens do passado. Sim. Sim, então, tem várias maneiras da gente trabalhar com isso. Terapeuticamente, de várias maneiras. O que é importante aqui para a gente é saber que ninguém é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então, quanto mais a gente entrar na relação com o nosso processo, né, que não seja somente imãs, ou somente terapeutas, ou somente terapias, mas que a gente entre em contato com esse processo, mais preciso será. Acontece que tem essa outra história, né? A gente, de alguma maneira, quando a gente vive desconectado dessa nossa capacidade de criação que pertence a todo ser vivo, essa autopoiesis, né, que pertence a todo ser vivo, quando a gente se desconecta disso, isso não quer dizer que isso não está funcionando. Está funcionando, porém, de uma maneira desconectada. O que surge é o desvalor. Então, a gente também tem um desvalor muito grande, porque somos órfãos de nós mesmos, né? Somos órfãos ilusoriamente, somos órfãos dessa energia criadora que está aí à disposição, em todos nós. E a gente vive numa sociedade, nasceu com uma cultura e cresceu nessa cultura que insiste nessa desconexão. Então, a gente vai buscando compensações e ampliando a ilusão, né? Para poder sobreviver desconectado. Então, vamos lá. Voltar a uma experiência do passado para quê, né? Para atualizar, porque esse passado, essa rejeição, por mais que ela pode ter tido uma experiência concreta que a gente possa falar sobre ela na sua primeira infância ou até na vida da sua família, dos seus pais, ou algum antepassado, ou simplesmente no campo que a gente está vivendo, né? Mas foi ali naquele momento que você se identificou com ela, naquele momento aquilo serviu para alguma coisa. Porque 2, 3 pessoas podem viver a mesma experiência, né? Imagina 3 irmãos vivendo a mesma experiência, com o mesmo ambiente, no mesmo momento, cada um vai ter a sua própria marca. Então, aquela marca, de alguma maneira, ela serve para alguma coisa. Então, é por isso que a gente carrega ela. Então, eu estou falando de uma marca que aconteceu em algum momento lá atrás, mas que ela está presente hoje. Porque se ela não estivesse presente hoje, ela não apareceria. Então, hoje, para mudar o passado, a gente pode vir para o presente, né? Hoje, essa rejeição te serve para alguma coisa. Seja para poder buscar aceitação, para ser um parâmetro de busca de aceitação, ou seja para algum outro
benefício secundário, mas essa rejeição serve para alguma coisa hoje. Então, qual é o melhor da rejeição? Para você, Leandro. É poder ficar no lugar de conforto. Então, o melhor da rejeição é que você não precisa... que lugar de conforto é esse? Eu não preciso me relacionar, né? Só que, na verdade, eu estou me relacionando. Só que eu estou me relacionando com a proteção, com um trauma, com o que for. Não estou me relacionando com aquela pessoa. Porque sabe o que vai acontecer se você relacionar com aquela pessoa? Se você se relacionar atualizado com alguém, o que vai acontecer é que você vai se transformar. Você vai se diferenciar de você mesmo. Não tem outra possibilidade. Toda vez que a gente se relaciona com alguém sem interferência, né? sem fazer com que aquilo me leve a um lugar conhecido, onde eu tenho um certo controle e garantia, eu perco controle e garantia quando eu me relaciono com alguém desse lugar sem interferência, sem essa marca. A marca, ela me dá a possibilidade de eu continuar não me diferenciando, de eu continuar me reconhecendo como eu mesma, né? Porque a gente tem muito medo de perder controle e garantia. E só tem medo de perder controle e garantia quem está afastado da energia primordial da vida, quem está afastado da autopoiesis, quem está afastado da mente vazia, né? Daquela mente criadora. Não é uma mente que não pense nada. É uma mente que está muito presente, que se relaciona com tudo. Mas ela ainda não está com seus aspectos nomeáveis, né? Ela está na base, na estrutura. Então, o que acontece? Quando eu me relaciono com um outro com menos interferência, eu me torno outra pessoa, eu me diferencio de mim mesma, logo eu tenho mais vida, mas eu estou cada vez mais distante de controle e garantia, que é o grande medo que a gente tem do amor. Amar é se transformar constantemente. Então, a gente não quer amar, a gente quer gostar de alguém e administrar essa relação gostável. Mas se tornar outra pessoa, pensar de outra maneira, sentir de outra maneira, agir de outra maneira no mundo, se tornar outra pessoa, a gente tem apego demais a essa pessoa que nos tornamos. Pode estar muito ruim, mas a gente tem um apego tremendo a essa pessoa que somos nós. Então, Deus me livre de deixar de ser eu mesma. Só que, quando eu deixo de ser eu mesma, eu me torno... Esse é o paradoxo. Quando eu deixo de ser eu mesma, eu fico mais próxima da minha própria existência. Que é o que está antes, né, do eu, que está antes do corpo. Então, veja a complexidade que a gente está chegando, né, para a gente poder praticar em cima dessa complexidade. A princípio, a gente pode ficar nesse lugar bem mais simples. Que não é, mais raso vai ser a palavra, mais raso. Eu estou ali desequilibrado, em vez de eu tomar um remédio que vai me anestesiar ou vai me enganar alguma coisa, eu vou para uma experiência de reequilíbrio. Então, eu vou lá, nesse exemplo que eu estou dando, porque é uma ferramenta que eu conheço, mas essa ferramenta pode ser acupuntura, pode ser massagem, pode ser um monte de ferramentas a gente tem que não está ali, como a medicina alopática, que não está ali para anestesiar ou para disfarçar o sintoma ou para curar o sintoma e não olhar para a doença, né? Como a alopatia, de uma maneira geral, a gente vê atuando. Então, são outras ferramentas que estão ali para reequilibrar o corpo. Mas se eu uso alopaticamente essas ferramentas, eu não entro em contato com o meu corpo reequilibrado. Eu continuo atuando no desequilíbrio porque eu tenho ferramentas que podem me ajudar, sem grandes prejuízos, eu ficar ali me reequilibrando.
Então, não pode ser a ferramenta mais conectada à autopoiesis da vida, que se eu uso ela de uma maneira alopática, ela não vai ser nada mais do que uma maneira alopática de usar essa ferramenta. Então tá, a gente está mudando de paradigma, não de ferramenta. Então eu vou lá e me coloco ímãs ou agulhas, ou faço Theta Healing, ou faço qualquer processo, técnica Alexander, qualquer processo que me realinhe e me reequilibra. Maravilhoso. E aí o que eu faço com esse realinhamento, esse equilíbrio? Eu aproveito que me safei, que curei, que deu uma reequilibrada e volto a viver essa vida que muitas pessoas estão pedindo, né? Gente, vamos voltar a viver. Quando é que a gente vai voltar a viver normalmente, né? Nessa quarentena que a gente está vivendo, ainda na espera de viver normalmente. Então tá, me equilibro para viver normalmente. O meu normal foi justo que gerou o desequilíbrio. Esse meu normal é justo que gerou o desequilíbrio. Então tô lá. Reequilibro o corpo. E quando eu reequilibro o corpo, ele me dá tempo e espaço para me diferenciar. Para deixar de atuar da maneira que eu atuo, que sustenta, nesse caso, a rejeição. Me dá tempo e espaço, me dá conexão, uma reconexão, uma confiança, me coloca, me desloca da onde eu estava, para eu poder me tornar outra pessoa. E aí a gente vai encontrar uma camada mais profunda, mais complexa e mais difícil de lidar. Como me tornar outra pessoa? Eu quero primeiro garantia. Quem é que eu vou me tornar para poder ver se eu aceito ou não esse convite? Que parece convite do diabo falando, pedindo para comprar sua alma. Então eu quero controle, quero garantia para me tornar outra pessoa. Acontece que esta outra pessoa que você vai se tornar é uma outra pessoa mais próxima de um processo primordial, de uma singularidade, e não de uma individualidade, né? Então, aqui agora, Leandra, a rejeição, aqui agora, você traz que ela te previne entrar em contato com a pessoa, se relacionar. Porque se você se relacionar com alguém sem essa proteção, na sua imaginação, o que vai acontecer? Ana, eu queria falar, sim, porque eu fico escutando e ao mesmo tempo não escuto, assim. Quer falar dessa experiência, né, dessa não escolha da rejeição por todos nós, assim, que eu tenho vivido muito mais através da palavra aceitação, esse abrir mão dessa aceitação, né? E compor nesse espaço, assim, abrir mão dessa aceitação tem me trazido, assim, experiências como invisibilidade, né? Me tornar invisível, que para mim é a rejeição, né? Chega forte e já faz um tempo eu venho realmente abrindo mão de ser aceito, assim, né? Não e de experimentar estar no ambiente e falar assim, eu abro mão de ser aceito. E o interessante é que nesse espaço que aparentemente é didático, parece que tem uma linha que começou agora, assim, já é essa coisa bem aflorada, né, na pele que eu sinto que está pronta para morrer, simplesmente está morrendo, né? E aí, mas ainda está na pele, ainda está bem na superfície, assim, ainda está surgindo. E aí a cada instante, não ao mesmo tempo, mas assim, bem presente, reconhecer assim, as vantagens que muitas vezes não vêm
na didática, não vem assim, eu tenho a vantagem de não me relacionar assim. Ela vem no corpo mesmo, são dores, são que eu tenho passado assim, são pequenas explosões, tirania, né, de ver assim o quanto essa rejeição e essa palavra surgiu algumas vezes hoje assim nas falas, e eu tenho sentido muita tirania, né? Essa palavra mesmo assim, ser tirana, ser tirano. E aí eu vou abrindo mão assim dessa parte de ser aceita e vou não sei o porquê, mas é mais fácil reconhecer a rejeição na vivência cotidiana com quem eu estou aqui passando isolamento. Ela é muito clara, assim, né? O quanto eu cobro essa aceitação, né? O quanto eu preciso ainda, o quanto eu quero, o quanto eu exijo, o quanto eu sou tirana. E vou abrindo mão, fazendo esse reconhecimento corporal. Não sei como está chegando aí, assim, mas é o reconhecimento corporal. Sim, mas olha só, Leandra, tudo isso, da maneira que você elabora e que você está trazendo, tudo isso é sustentado por controle e garantia, que é eu entendo, eu faço a prática, eu experimento, eu reconheço, e tudo isso é aquela pessoa conhecida de você mesma, né, que entra em contato com isso. Claro, a gente não está, a gente é um processo, não é uma terapia que a gente está fazendo aqui, mas é um processo terapêutico, e a gente faz didaticamente, que é para poder que cada um possa ativar em si uma maneira de olhar, né, para esse conceito que eu estou trazendo. Mas aqui a gente vai ver que o ponto primordial da história é que nós nascemos e crescemos numa cultura, numa sociedade que quer fixação, que quer controlar, que quer manter, que quer permanência e que quer previsibilidade. Então, a gente já tem isso em comum com todos nós dessa nossa cultura. Agora, por que a gente quer isso? Por uma desconexão. Porque se eu estou desconectado, eu me sinto órfão. Então, realmente é bom eu encontrar uma maneira de me apoiar para não me destruir. E aí, com tudo isso, vão vindo os subprodutos disso, né? Os dramas, as tragédias, são todos subprodutos dessa desconexão e que a gente vai dando cor para a coisa, né? Vamos dando... Se eu estou desconectado do que é uma vida potente, vamos dar graça para a impotência. E aí a gente vai criando vários subprodutos de impotência. Então, aqui a gente vai pegar um ponto primordial que antes de mais nada, o que a gente vem trabalhando e vai seguir trabalhando aqui somos seres que faz parte de um mundo onde todos os seres vivos vivem sob uma lei, a da impermanência e da imprevisibilidade. Num contínuo. Esse contínuo é que faz a gente todos os dias ter essa organização. O que é um contínuo? As células do meu fígado, por exemplo, estão morrendo e nascendo. Mas nesse contínuo é sempre células de fígado. Então, o contínuo ele é a contenção. Mas é impermanência e imprevisibilidade. Agora, se a gente olhar bem sinceramente para cada um de nós aqui, falo, se a gente mais quer na vida, o que a gente mais ganha gosto da vida é previsibilidade e permanência. E por isso que a gente assume esse papel de controle e garantia, por isso que a gente tem muito medo, enfim, tudo isso que tá gerando uma crise enorme nesse momento de pandemia, que na verdade é como colocar ímãs, assim, nos colocaria em contato, né, com
a gente para de ir distante do nosso núcleo. Vocês estão indo muito longe, vocês estão se afastando demais, daqui a pouco vai romper e aí a humanidade vai se destruir. Não, peraí, para tudo, volta para uma fonte, né? Volta para um processo, para de se iludir de que a vida é feita de se tornar alguém, de ter um nome, de ter uma profissão, de conquistar coisas, de se comparar, de competir. Então é todo esse convite para a gente, peraí, a gente estava indo longe demais e veio essa pandemia que nos coloca nesse lugar de espaço e tempo. E o nosso convite nessa travessia é que a gente use esse espaço e tempo para ir tirando e perdendo as interferências. E quando a gente vai perdendo interferência, então a gente não vai aprender a potência, a gente vai perdendo as interferências que nos desconectam da potência. A gente vai deixando de fazer, vai deixando de ser o que a gente, como compensação, está sendo, para cada vez mais ser o ser da potência. O que o ser da potência faz? Cria o mundo. E como é que ele cria o mundo? Nas suas atitudes cotidianas. E o que isso acontece? Toda vez que eu faço um movimento, a gente viu, né, no encontro passado, toda vez que eu faço um movimento, eu gero uma vibração. É aquela história, né, que a borboleta bate as asas na China, vendaval, chega forte em Nova York. Então, que as minhas ações, por mais prosaicas, por mais cotidianas que elas sejam, elas são ações que reverberam no mundo. Então, nenhuma ação é simplesmente uma ação, é eu em ação, sou eu no mundo. E a gente está ganhando esse tempo, esse espaço, para ser um ser impermanente, imprevisível nesse contínuo que está mais próximo da nossa potência de vida. Então, Leandra, não precisa acompanhar intelectualmente nada. A gente está aqui fazendo um movimento e um processo que vai movendo como os protocolos do Dr. Góes, os protocolos do Dr. Bradley, que vai movendo de uma maneira inconsciente, né? A gente fez um encontro na segunda tarde, né? Finalizando os 49 dias de oferecimento, né? De preces para os mortos e para as mortes. E a Cuca trouxe uma coisa aqui muito importante, que é o luto que a gente está vivendo, que compõe muito com esse processo, né? A gente está vivendo um luto. Muitos estão vivendo um luto que a gente reconhece, né? Que é o luto da perda de alguém querido, e no momento desse que se perde de uma maneira tão deslocada do que é perder alguém, né? E poder chorar junto e poder viver, enfim, todo esse luto. E a gente está vivendo os nossos lutos da vida que a gente tinha. A gente está vivendo o luto da morte de um modo de ser que não é mais. Seja o que for, na aparência, na profissão, no ir e vir, no controle e na garantia das coisas, né? A gente está vivendo esse luto. E o luto tem que ser vivido e passar todas as suas etapas e viver essa travessia. Essa jornada da travessia é a travessia desse luto. E a Fênix, ela vem renascendo da própria morte, né? Mostrando esse ciclo constante. Então, para a gente seguir caminhando nesse nosso processo, que a gente vem olhando as polaridades como paradoxos, não como dualidade, que a gente vem olhando a autorresponsabilidade de todos os processos que vão nos acontecendo, a coemergência de cada situação, que sempre implica a nossa participação.
Tudo isso para chegar nesse ponto que agora a Leandra nos deu a oportunidade de ir, né? Que não vai ter prática, que não vai ter imã, que não vai ter exercício, que não vai ter ferramenta que vai nos... que vai substituir a travessia e o processo de nos diferenciarmos, de nos permitir nos tornarmos outras pessoas. E essas outras pessoas não é uma outra pessoa que está aí fora esperando para ser, ou que tem um protocolo para... Não, para deixar de ser aquilo que a gente não é. E o que a gente não é? Qualquer fixação, qualquer permanência, qualquer previsibilidade é o que a gente não é. E qualquer descontínuo, né? Tudo que descontinua, a gente não é também. E o que faz a gente, então, ser, se a gente já não é? As relações. São as relações que fazem a gente ser. E estar em relação é se transformar constantemente. Estar em relação é o tempo todo entrar em transformação. E aí a gente entra num campo de equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico não faz falta nem não faz falta a fixação do equilíbrio. Então deixa eu manter minhas batidas cardíacas em tal número, deixa eu manter minha pressão arterial assim, assim eu estou equilibrada. Não, eu estou equilibrada, eu quero que o meu coração varie conforme as minhas necessidades, né? Então é disso que se trata essa nossa jornada. A confiança da gente deixar de ser quem a gente acha que é para a gente se tornar aquilo que está mais próximo do ser em potência que realmente somos. Então, é por efeito que essa rejeição e essa aceitação vai ser integrada. Vai ser por efeito, não vai ser, a gente não vai ficar trabalhando a cada dualidade nossa nesse controle, nessa garantia. Vai ser por efeito, que a gente vai cada vez mais abrir um campo para que para que a gente aproveite esse tempo e espaço que está terminando já, a quarentena está terminando, é melhor a gente não marcar bobeira, porque está terminando. E o nosso encontro de hoje também, então vou deixar aqui aberto, caso alguém queira trazer alguma coisa antes da gente finalizar. Tudo bem? Podemos... E assim, essa prática do eu-e, ou eu-i, ela ajuda a gente nesse deslocamento, né? Eu-e essa questão, eu-e essa outra pessoa, eu e essa ideia de mundo. Isso que a gente trabalhou no encontro anterior. Fala, Mônica. Então, Ana, tudo bom? Achei muito interessante assim, você falar nessa perspectiva aí das emoções, né? Porque sempre me chegam essas questões, assim, né? E agora, o que eu faço com tudo isso, né? Que você trouxe, né? Das emoções que vieram à tona, né? E aí é como se eu fosse dar a solução, né? E a gente até trocou uma vez sobre isso, né? Né? E aí esse processo, e hoje você trouxe lindamente essa explicação, assim, como que é esse trabalho, né? Esse trabalho é junto, né? E achei bem bacana, assim, olhar para isso e poder escutar isso dessa forma, né? Porque sempre me chega isso, né? Ontem me chegou uma pessoa querendo que eu trabalhasse para ela uma liberação de abundância e prosperidade. Eu fiquei assim, gente, como assim?
né? Porque não está na minha mão isso, né? Eu posso fazer todo um processo aqui para elas trabalhar, né? E aí foi muito interessante, assim, você trazendo isso, assim, muito bom ouvir. É isso. Sim, por isso, a gente vai mudando de ferramentas, mas vai continuando com o mesmo paradigma, né? De que é isso, o que você tem para me dar e como é que eu posso controlar e garantir melhor a minha vida, né? Então, a Caroline pergunta como deixar de ser o agente, pergunta não, ela coloca aqui, né? Como deixar de ser o agente e seguir no fluxo. É apego, né? A gente tem muito apego por esse agente. Fala, Mariana. Não, eu tenho vivido um processo bem bonito, assim, e aí bateu muito com o que você estava falando e com as sensações que a Leandra expôs na última fala dela, me veio muito claro, assim, e eu não quero perder essa conquista dessa sensação de que a gente precisa esvaziar mesmo, né? Esvaziar, 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 tipo, tá junto com a gente, e aí vem as sensações e as questões e os nós, muitos nós, né? E aí a questão é desinosar e esvaziar também, depois deixar ir e tal. Então, só quero lembrar de continuar nesse processo. Sim, a gente precisa ficar atento, porque tem uma complexidade, que tudo é muito simples, mas tem uma complexidade que é uma linha muito tênue, porque não é uma solução, porque senão a gente fala, é só esvaziar. Então, quando a gente fala é só esvaziar, o que a gente está dizendo? Pronto, achei a solução. A solução é esvaziar. Acontece que a gente está trabalhando para princípios e não para fins, e não para conquistar fins. Então, Sim. nunca vai ter solução, e sempre vai ter o princípio. E o que é esvaziar? Não vou dar a resposta, que é uma pergunta completamente aberta, mas vou dizer que esvaziar não é uma solução. E o que seria esvaziar? É o meio pelo qual eu vou entrando em relação de outra maneira. É o meio pelo qual, e não a solução, né? Então, não tem solução. Não vai ser esvaziando, né? Não vai ser integrando, não vai. Isso tudo é o meio pelo qual eu vou ter que viver, vai ter que passar por mim isso. E isso vai modificar a minha maneira de estar no mundo, de pensar, sentir e agir no mundo. E esse processo, estar no mundo mais próximo da nossa biologia, que é um ser autopoético, que está o tempo todo em autocriação, em relação, é estar em autocriação em relação. E estar em autocriação em relação quer dizer, eu não estou sustentando um ser que se relaciona com interferências, né? Então, é deixar de ser a gente mesmo. E aí, é solução deixar de ser a gente mesmo? Não, é um trabalho tremendo, é um pepino, é uma questão séria, né? Às vezes bem dolorido até, com esse processo de luto que acontece muito, né? A passagem, em algum momento pode ser, né? Até dolorido. É que nem parto, não é só dor no parto, né? Aí depois libera, né? Depois fica bom. Então, fico muito feliz que a gente só está ainda na terceira semana dessa nossa experiência, dessa nossa travessia. A gente ainda vai ter bastante tempo e vai poder trazer com bastante rigor e ao mesmo rigor, não rigidez, né? Com bastante rigor e ao mesmo tempo e desenvolvendo essas camadas que vai nos levar à superfície, né? Então, sim, vamos nessa e a gente se encontra na sexta-feira e segue. E
Tinha visto que alguém tinha levantado a mão, mas já abaixou. Então tá, quarta... Ah, deixa eu falar uma coisa. Quinta-feira, amanhã, provavelmente, eu preciso confirmar com... Deixa eu ver se ela está aqui, Elisa. Mas, a princípio, a gente marcou para amanhã tarde, às 4, a gente fazer uma extra, um encontro extra com a Elisa, que é uma médica que está aí à frente, né, na prática diária como médica, em 2 hospitais, um público e um privado, entre virtual, que foi muito impactante, e a gente vai atualizar com ela essa experiência. Então, vai ser amanhã à tarde, às 4 da tarde, é aberto, é nesse mesmo Zoom, e aí é só entrar. É para atualizar junto com uma médica que tem uma percepção muito ampla e prática, né, de tudo que está acontecendo. Eu acho que ela não está Amanhã agora às aqui, 4. não, porque... Eu acho que ela não está agora, não, porque ela está trabalhando agora de Isso, manhã. agora de manhã ela atende, mas de vez em quando ela consegue uma folga. Então, amanhã à tarde a gente tem esse encontro com ela, tá bom? Então, um beijo grande, boa quarta